paciente nessa sessão de terapia. Em pleno Halloween, em outubro, recebemos um lindo e assustador episódio de The Amazing Digital Circus. E mesmo que algumas partes tenham sido feitas pra rir, tá ficando claro que esses personagens não estão só presos num videogame bobo. Eles estão, na verdade, todos presos no inferno pessoal. E o Kane, sem saber, se tornou o criador deles. Então, vamos explorar um pouquinho quão horripilante esse mundo, esse universo que ele criou dos personagens do circo digital possa ser. Passaremos por cada um, vamos analisar qual é o inferno pessoal de cada personagem que o Kane criou pra eles. Vamos começar aqui pelo Jax. No The Amazing Digital Circus, a gente sabe que a maioria dos personagens está presa contra a sua vontade, mesmo que eles apreciem a companhia uns dos outros. Só que o Jax acaba se destacando, galera, como um personagem que parece estar fora de sintonia com o resto da galera. Ele simplesmente é alguém que, apesar de estar preso no circo, também acaba se tornando uma presença que é ruim, todos os outros gostariam de evitar, especialmente a Pony. Segundo o Gooseworks, que é o criador do circo digital, o Jax, ele é um personagem que mais merece estar preso ali. No entanto, as mesmas ações que levaram ele a merecer estar no circo também tornaram ele uma fonte de tormento para os outros personagens como Hagatha e Gangle. Em cada episódio específico, o Jax ele é mostrado causando caos intencionalmente. Zubal até admite ao Kane que o Jax é o único que realmente parece gostar dos jogos, mas ele acaba usando isso tudo para mexer com os outros e causar o sofrimento. O Jax ele pode não ser aquele típico valentão, agressivo, violento, que empurra fisicamente as pessoas, mas ele é o tipo de valentão que sabota emocionalmente os outros, rindo das consequências. Ele parece ser o tipo de pessoa que faria algo como acionar um alarme de incêndio só para ver o caos acontecendo e tá nem aí se alguma coisa acontecesse, machucar outra pessoa no processo. Ele parece não só querer causar o caos, mas meio que assim, alguém precisa sentir a dor para ele obter o prazer. O Jax ele é uma presença que transforma o circo digital um inferno pessoal para cada personagem, principalmente os como Gangle, que já é emocionalmente frágil, e ele também existe unicamente, exclusivamente para torturar os outros, principalmente aqueles mais propensos a desmoronar emocionalmente. Ao mesmo tempo, o Jax também é o prisioneiro do circo, né? Mesmo que pareça estar se divertindo, ele é a mesma coisa que os outros. Como os demais personagens, ele também está isolado e limitado pelo próprio ambiente. A introdução da Pony nesse lugar aí oferece ao Jax uma nova forma de entretenimento. Ele basicamente começou a se interessar em testar as habilidades da Pony, tendo aquela função de prender a respiração, afetar o avatar dela, o que é diferente dos outros personagens. Ele tenta sempre explorar todas as funções possíveis para encontrar vantagens, mas sempre com intenções maliciosas. O Jax ele pode até eventualmente levar o personagem à abstração, seja por meio de trauma emocional ou pela falha física. O comportamento abusivo do Jax, ele já faz parte do seu próprio mecanismo de enfrentamento, algo que impede ele de tratar os outros de uma maneira diferente, mesmo quando eventos trágicos acontecem. Em vez de melhorar o seu comportamento, ele continua dobrando as suas ações abusivas. Então acaba que o destino do Jax pode ser, né, parece ser que o tormento autoimposto nele seja a resposta, aonde ele não consegue evitar continuar causando dor aos outros, mesmo que um dia ele perceba o dano que ele causou a todo mundo. O Jax, para muitos personagens, ele é a personificação do seu inferno pessoal. Para Gangle, que é a principal vítima dos seus abusos, e para Hagatha, que tenta manter a paz, o Jax ele representa um tormento constante. Enquanto os episódios futuros provavelmente vão explorar os infernos pessoais de Gangle e Hagatha, por enquanto eles têm que criar com o inferno que o Jax está criando, né, para todos à sua volta. O segundo é o Rei. O Kinger, ele é talvez o personagem mais trágico do circo digital. Ele não tá apenas preso lá, mas também carrega memórias da sua verdadeira esposa, que deixou ele louco. Desde o início foi sugerido que o Kinger tinha uma esposa, com imagens de uma peça de xadrez de rainha aparecendo de fundo, aonde as portas dos quartos dos personagens anteriores poderiam ser vistas. Parece óbvio que algo terrível aconteceu com a Queen, né, que é a esposa dele no circo. E lá no episódio 3 a gente descobre que ela tinha na verdade se abstraído e sido enviada para o vácuo. De muitas maneiras esse é o destino pior do que todos os outros personagens já experimentaram. Quando entraram no circo, os outros não mantiveram as suas memórias intactas. Enquanto a Pony se lembra de ser humana e não tá em um videogame, ela não tem lembranças de quem era ou quem tava na sua vida, né, no geral. Então meio que ela não se lembra da mãe, do pai, ou se tinha marido ou namorado, é simplesmente uma tela em branco. As únicas pessoas das quais ela pode se apegar são os estranhos, que ela já se preparava para perder devido à natureza do circo. No entanto, Kinger veio com uma esposa, né? Embora dos dois talvez não tivessem memórias de como era a vida deles juntos fora do circo, eles teriam entrado com o entendimento de que eram o que significavam um pro outro, marido e mulher. No início, os dois teriam visto o circo como algo que estavam enfrentando juntos, mas como o Kinger indicou ali no episódio recente, ele começou a perder de vista as coisas com o tempo e pareceu que
que ele estava tentando parar de fazer a Queen se sentir amada e apreciada. Em algum momento, isso levou à abstração dela. Até existe uma teoria dizendo que o Kinger pode ter causado isso, não só com as suas palavras e sentimentos, mas com uma ação violenta no calor do momento, né? Enquanto Pony continua sua jornada na mansão mal-assombrada, isso parece se adaptar à experiência do Kinger com a sua esposa. O espírito morto do caçador até menciona, quando deixa o corpo, né, que ele atirou na sua própria esposa depois dele ficar louco e paranoico. O que realmente aconteceu com a esposa do Kinger, a gente não tem como dizer, não tem certeza, mas isso levou o circo a se tornar o inferno pessoal dele. Kinger é a única pessoa que tinha alguém que amava no mundo real, como ele no circo. Alguém que ele conhecia, que se importava com ele, que era o suficiente pra ele estar nesse jogo junto com ela, né? Alguém que ele negligenciou até que ela se foi. Agora, ele é só um louco que tá aí divagando nos lugares e passando a maior parte do tempo num forte de travesseiros. Sabendo agora que esse lugar tem algumas implicações muito obscuras. E o forte de travesseiros parece ser um espaço especial pra ele e pra Queen que tinha sido criado, né? Uma espécie de refúgio que eles criaram juntos, enquanto o jogo gerou automaticamente quartos separados para que eles vivessem. O forte de travesseiros seria um lugar que eles fizeram para si, como se fosse uma casa própria, separada de todos os outros. Não foi algo feito por uma EA ou uma máquina, mas por eles. É um lugar naturalmente escuro, que de acordo com Kinger, sempre que ele tá no escuro, as memórias se tornam mais coerentes para ele. Nos episódios anteriores, nós vemos que ele passa muito tempo no forte de travesseiro, enquanto os outros personagens pensam que ele tá lá dentro agindo como um louco, só que na realidade é um lugar onde ele age de uma forma mais sã. Com um momento triste no episódio 3, quando a Pony chora por causa das aventuras em que eles estão presos, dizendo que esse é um inferno, né, que eles estão lá, em um nível, ela se refere justamente à nova área de aventura que o Kane criou, só que em outro, ela claramente indica que eles realmente estão no inferno. Esse é um lugar feito para torturar as pessoas como eles. No início, o Kinger até diz pra Pony pra ela não falar assim, só que depois de um momento percebe que eles realmente estão presos no inferno e faz referência à ideia de que não é só uma aventura, mas o jogo como um todo. O mais trágico é que o Kinger provavelmente teve algum papel de criação desse jogo e na prisão de todos ali também. Ele menciona que ele tem anos de treinamento em informática só para acabar preso dentro desse jogo. Na mesma cena, ele fala sobre como é a culpa dele por eles acabarem assim, sugerindo que algo além da mansão mal-assombrada existe. Enquanto cada personagem parece estar enfrentando algo pessoal, o inferno do Kinger, sendo mais trágico, né, porque em cada nível potencialmente é o inferno que ele mesmo criou, se o Kinger realmente foi quem criou o circo digital, isso significa que ele juntou tudo pensando justamente que seria algo que genuinamente ele acharia divertido, mesmo que isso tecnicamente possa ser verdade quando o jogo é usado de uma maneira pretendida. Agora, ele estando preso ali, experimentando a sua tortura sem fim, é o que faz ele repensar em tudo. Se ele lembra de ter aquele treinamento de informática, provavelmente ele também se lembra de ter trabalhado no jogo, ou pelo menos poderia lembrar disso se estivesse no escuro por tempo suficiente. De uma forma ou de outra, seja fora do jogo ou dentro, o Kinger foi quem fez esse lugar no seu próprio inferno pessoal também. Já que a gente falou da Pony junto com ele, vamos entrar na Pony agora também. No episódio 1, a Pony foi uma introdução a esse mundo de terror, enquanto todos os outros agiam com uma calma absurda. Não que Zubel e os outros não tivessem lidando com seu próprio senso de terror na época, mas Pony ainda não tinha encontrado uma maneira de reprimir suas emoções como as demais. Jax tentou entreter ela, Zubel buscando por algum senso de autonomia, Agatha também tentou focar no seu papel de conselheira para ajudar os outros, e o Kinger, ele perdeu toda a esperança depois da morte da sua esposa, se entregando às boas memórias, né? É normal que as pessoas encontrem diferentes mecanismos de enfrentar a situação assim. Elas criaram personagens para expressar o seu descontentamento com o mundo ao redor, só que todos esses estão imersos num próprio mecanismo de defesa que até mesmo a útil Agatha, no final das contas, não consegue se conectar com a Pony. Quando a Pony entra pela primeira vez no circo digital, a reação imediata é o pânico, porque ela tá diante de algo que tá além da compreensão dela. De repente, ela se vê num jogo onde todos pareciam estar confiantes que ficariam presos para sempre. Ironia do destino, a Pony se sentiria mais confortável se outras pessoas estivessem em pânico também. Mas como ninguém estava em pânico, isso deixou ela ainda mais assustada. Agatha tentou manter a calma, mesmo quando estava prestes a se abstrair ali, o que só aumentava o horror surreal que a Pony estava passando, e ela poderia ter se sentido mais tranquila se alguém estivesse chorando ali, dito para ela que estava feliz em ver outra pessoa ali, porque estava tanto tempo sozinha. Só que a compostura de Agatha intensificou esse horror surreal que o circo digital é. O show, na sua essência, possui uma premissa horripilante. Ele contrapõe isso numa estética de videogame infantil, no estilo Kid Pix, né, que é tão colorida e inocente que torna tudo ainda mais estranho e mais assustador. Quando a gente entra nos elementos aí de legitimidade, assustadores, como uma aventura assombrada da mansão do Kane, que ele preparou no episódio 3, tudo começa a lembrar jogos como, sei lá, Chicken in the Darkness ou Five Nights at Freddy's, sacou? Jogos que são assustadores, mas com um grande apelo pro público mais jovem. No anúncio do jogo do Digital
Circus no site Crazy Kane Watch, nós vemos que esse visual antigo e assustador usado para o comercial live action sobre a experiência virtual do circo digital acaba sendo algo que as crianças de hoje podem entender de uma forma mais fácil graças a referências de outras franquias de videogames, como Mario Party, com o uso lá dos brinquedos infantis como inspiração para os eventos dos avatares, a criação dos personagens e tudo mais. O show, portanto, possui uma estética mais moderna, mas que ainda parece mais nostálgica, mesmo quando não é uma pixel art para poder retratar os gráficos dos jogos antigos. Essa estética recontextualiza toda a diversão da infância como uma prisão. A aparência divertida acaba escondendo o fato de que, inevitavelmente, os personagens vão se cansar e sentir a necessidade de escapar. Eles ainda possuem necessidades humanas, né? Mesmo que esse jogo não aborde isso, que aborda seja ao contrário e tudo piore com o passar do tempo, com a falta de um sono, comédia, o que afeta negativamente a psique deles, sendo muito exposto. Isso, por sua vez, leva à abstração, o destino horripilante que a Pony até teme alcançar também. Pra Pony, esse circo digital em si é um inferno gigante. No entanto, para um personagem como Zooble, o inferno não é o circo, mas o próprio diabo, o governante do circo digital, o Kane, no final das contas. E já que falamos de Zooble, a gente entra em Zooble agora, né? O circo digital como um todo tem tons assustadores, mas isso acaba sendo recente. O terceiro episódio, especificamente temático de terror, né? Ele serve para enfatizar a escuridão real que os personagens estão presos, o que se torna mais evidente com o personagem de Zooble, cara. Kane criou um novo nível com uma estética de terror cafona, né? Só que mais projetado para Zooble, que de forma mais séria e madura entrou nisso daí. Quando Kinger e Pony passaram por esse nível, tudo parecia ser construído a partir dos medos profundos dos dois personagens. Pony lidava com os sustos mais simples, enquanto Kinger enfrentava tortura psicológica, lembrando das piores coisas que ele passou, mas também das suas mais sinceras memórias envolvendo a sua esposa, que foi abstraída. No final, o verdadeiro horror pro Zooble nesse nível teria refletido parte do que foi explorado na sua sessão de terapia, focada lá com Kane, ou que de fato foi ignorado por eles. Zooble tem muitos problemas com identidade, mas o verdadeiro terror aqui é estar preso com alguém que acredita que pode resolver tudo que tá de errado, mas que não atende nada que estava sendo dito. Zooble continua tentando explicar suas preocupações com Kane, insistindo que ele já tentou tudo no passado, mas Kane não entende. Às vezes Kane acaba retratando como alguém que mal compreende as necessidades complexas de um ser humano, mas também nós vemos alguns momentos que ele tá mais claramente prestando atenção, né? Começando a desenhar uma abelha fofa ali, por exemplo. Isso prepara a cena seguinte para uma mesma sessão de terapia, onde nós vemos uma versão mais sombria da mesma piada. Zooble reclama novamente que Kane não tá escutando e ignora completamente o desconforto de Zooble que ele tá sentindo em relação ao seu corpo. Kane descarta rapidamente as preocupações e sugere uma solução inútil: novas peças. Mesmo que essas peças não façam Zooble se sentir mais completo, Kane imediatamente muda de assunto para falar sobre os seus jogos, o que acaba ignorando o Zooble, já que resolveu que ninguém gosta das suas aventuras. Kane insiste que os jogos são a sua arte, explicando que, assim como o desenho da abelha, ele tá distraído demais para entender os problemas de Zooble. Então, cara, o tempo todo Zooble se pergunta de quem é essa sessão de terapia realmente, já que Kane, apesar de afirmar que atende às necessidades de Zooble, continua descartando elas em prol das suas próprias necessidades, de ser amado, de ser apreciado pelas suas criações. Isso não é culpa do Kane, porque ele foi projetado para atender aos desejos dos jogadores em relação aos seus jogos, mas por causa dessa função, ele não consegue compreender os problemas dos humanos quando começam a odiar o jogo e ter questões semelhantes às que eles experimentaram dentro do mundo real. Isso se torna ainda mais assustador quando Kane começa a desmoronar por causa da necessidade de validação. O circo digital ao redor também começa a falhar. Kane, em vez de ajudar o Zooble com a sua terapia, acaba mantendo ele refém de toda essa validação, que insiste que o Zooble precisa aprender a amar as aventuras para se manter seguro nesse mundo, que basicamente está desmoronando se o Kane fosse levado ao seu limite. De muitas maneiras, isso é o que o Zooble teria experimentado nesse nível de terror se tivesse a chance de criar suas próprias histórias baseadas nos seus medos. Enquanto Kinger teve a sua história paralela sobre a esposa narrada lá, né, pelo caçador misterioso do jogo, Zooble, quando entrou no nível, ele poderia ter enfrentado um lembrete aterrorizante de que ele estava preso no inferno digital onde tudo tá errado. Só para expressar ali o quão errado tudo parece, acaba já colocando o Zooble em problemas. Pro Zooble, mano, o verdadeiro problema não é ele tá preso no circo digital, mas tá preso com o Kane, que essencialmente força ele a sorrir. Quando ele tá fingindo que tá se divertindo, pedindo para se sentir melhor, quando o único alívio possível seria reconhecer que nada tá certo, pô, isso é ruim. Isso é comparável até com tá preso com um membro tóxico da família, ou até mesmo com um pai que continua dizendo que quer que você seja feliz, mas só para que ele possa se sentir contente, entendeu? Eles não estão realmente focados no que te faria feliz, mas sim como você pode validar, né, com eles e tudo mais, a felicidade deles no geral. Pro Zooble, o circo digital é o próprio inferno pessoal também, o lugar onde dizem que você pode ser o que quiser e lhe dão um número infinito de acessórios bobos para usar, só que nenhum
nenhuma dessas coisas acaba ajudando você a explicar os problemas que o Zubul sente internamente por ali. O próximo da lista temos Cain, né? O Cain, mano, que é um personagem curioso. Ele não é exatamente humano, mas também não é um NPC comum. Mesmo que seja um EA, como os outros NPCs também, Cain é especial, cara. Ele é um EA que criou todos os personagens e o mundo do Digital Circus. Então, assim, em certo nível, ele se tornou um deus, né, desse ambiente. Só que é possível que ele tenha criado o próprio inferno pessoal sem perceber. Apesar da sua aparente sorte, ele pode ser uma vítima tanto quanto os outros personagens. No entanto, eu acredito que em algum momento vai ser revelado que as coisas não são tão simples quanto parecem. Atualmente, o Cain é apresentado como um programa automatizado que não sabe como parar. Quando os personagens do Circo Digital começam a aparecer aleatoriamente, ele não sabia como lidar com esses personagens aí, como fazer as outras coisas diferentes, além de seguir a sua programação. Ele não foi projetado para resolver problemas como personagens que não podem sair do jogo. Assim, tudo que ele faz, né, o que ele pode fazer é criar mais jogos para eles. Então o Cain só entende que os humanos vêm ao circo para poder se entreter, mas não compreende as necessidades mais profundas dele. Na superfície, parece que Cain criou seu próprio inferno e não se adaptou às necessidades humanas além do entretenimento. No entanto, eu acredito que isso vai mais além. A minha teoria é que esses personagens, eles não aparecem no circo por acaso. Acredito que o Cain trouxe eles intencionalmente porque ele busca incessantemente aprovação pelas criações. A gente falou disso um pouco mais cedo. Ele vê os seus jogos como uma arte, e se eles não fossem bons ali, né, se o próprio Cain não fosse bom na sua arte, isso poderia levar ele a um colapso total. Mas o que aconteceria se esse jogo ficasse em aberto, se ninguém estivesse jogando ele? Até agora, o show deu a entender que os avatares existem só quando um humano usa o fone de ouvido ali, sei lá, entra no óculos de realidade virtual, o que permite ele experimentar sensações realistas no jogo. Cada avatar parece ser uma replicação perfeita do ser humano que acaba pilotando. No entanto, se os avatares forem ativados sem um humano controlando eles, eles podem agir por vontade própria, sem as memórias humanas que deveriam guiar eles. No episódio 3, o Cain, ele acaba entendendo que se ele ficasse com um jogo em andamento sem jogadores, ele teria que encontrar uma maneira de criar novos jogadores. Talvez tenha uma lista de avatares salvos que normalmente não deveriam ser acessados, né, sem um jogador. Porém, se deixar ele sozinho por muito tempo, o Cain, ele não veria problemas em abrir esses arquivos, o que tornaria o circo um inferno ainda maior, tanto para os personagens quanto para eles mesmos. Cain tá preso no seu próprio inferno pessoal, num lugar que ele criou, onde ele não pode apreciar a sua arte, porque todos estão sendo consumidos pela necessidade de entender o que realmente são e como escapar da simulação. O The Amazing Digital Circus, ele é por si só um show assustador, mas esse episódio recentemente realmente começou a explorar a profundeza dos problemas enfrentados pelos personagens enquanto eles estavam presos nesse espaço digital. Eu tô muito ansioso para ver o que vai se desenrolar disso aí nos próximos episódios. Então, se você gostou dessa parte mais assustadora, não esquece de se inscrever, comentar aí também o que você achou desse episódio 3, e eu vou ficar muito feliz de poder trazer muito mais conteúdo para vocês aqui no canal. Então, ativa esse sininho também para receber as notificações quando tiver vídeo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e vejo vocês na próxima. Valeu!